mais um podcast Decifrando Cinema. Eu sou Bruno Albuquerque e no podcast de hoje, mais uma vez, foi o segundo mais votado lá do nosso grupo, do nosso canal do Telegram. O link para você se inscrever e participar e votar e ter conteúdo exclusivo lá, tá aqui embaixo. Foi esse filmaço que eu amo de paixão, tá comigo há muito tempo. Desde a primeira vez que eu vi, mexeu muito comigo. Na primeira vez que eu vi era criança, mexeu muito comigo por motivos óbvios de suspense, de terror. Mas hoje mexe comigo por outros motivos. E é um filmaço de um diretor que, infelizmente, ultimamente tem sido muito irregular. Mas estamos falando de Sinais, filme do M. Night Shyamalan, de 2002, 2003, por ali, 2000 e pouco, né? Se você é novo aqui no podcast, o Decifrando Cinema é um podcast voltado para análise e para ensinar cinema de uma forma geral, para passar conhecimento sobre cinema, mais focado na análise, mas tem vários programas aqui sobre produção de cinema, sobre o fazer cinema. Então, se você tem interesse em aprender cinema de qualquer forma, seja na parte teórica, na parte de linguagem, assim como também na parte de prática, na parte de como fazer um filme, esse podcast é exatamente aquilo que você está procurando. Esse podcast ele sai em todas as plataformas, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Breaker, entre outros. E é isso. Espero que vocês gostem. E vamos começar a falar aqui um pouquinho sobre Sinais, tá? O merchan de sempre, canal do Telegram, o link tá aqui embaixo, clicou, já entrou. E é só você ter um aplicativo do Telegram no seu celular ou estiver com o web Telegram aberto. E é isso, é muito simples. Não tem o Telegram no celular? Baixa, se inscreve, baixa o aplicativo só para entrar no grupo. Porque lá nós já temos quase 100 pessoas, tem 98 seguidores enquanto eu estou gravando agora esse podcast. E eu espero que vocês gostem bastante do conteúdo que tem por lá, tá? Então vamos lá, deixa eu só abrir aqui a minha colinha, porque é muita coisa que eu tenho para falar desse filme. Os Sinais, eu acho que ele é um filme muito incompreendido por muita gente, né? Independente de qual público seja. O meu pai, por exemplo, ele é ufólogo e ele achou o filme uma tragédia porque ele acha que aquilo não retrata de fato, fielmente, os relatos de discos voadores e aparições, né, e tudo. E eu concordo com ele em parte, mas em outra parte eu acho que ele é muito fiel, mas vamos chegar lá nessa parte. E o filme é muito conhecido pelo seu suspense, pela sua construção excepcional. O filme é uma aula de suspense, evoca muito a Hitchcock, e ele é muito conhecido pelas cenas em que ele causa pavor, em que ele causa terror nas pessoas. Eu mesmo, quando era criança, aquela cena de São Paulo do ET passando assim rapidamente, meu Deus, aquilo ali me traumatizou e me traumatiza até hoje. Até hoje eu fico empolgado com essa cena, aquilo mexe comigo, eu fico assustado. A interpretação do Joaquin Phoenix é excepcional, porque ele dá um pulo pra trás, ele chuta a cadeira, e a reação dele é a mesma reação nossa. A gente não espera que a gente vai ver aquilo que a gente vai ver à luz do dia, numa festa de crianças, no interior de São Paulo, sabe? É muito, muito específico. E a reação do Joaquin Phoenix é muito genuína e ela é muito parecida com a nossa. A nossa reação é aquela. A gente pode não gritar como ele fala e faz oh. A gente pode não ter essa reação especificamente de forma externa, mas internamente a gente levou um puta de um susto, mesmo sabendo o que é que tava por vir, mesmo sem ser um jump scare, mesmo sem ele usar aquele pam da trilha sonora de sempre, da trilha musical de sempre. E o filme... Enfim, eu tô me atropelando aqui, vamos começar aos poucos, né? Pra quem viu o filme sabe, eu tenho que... Peraí, deixa eu tirar meu gato aqui que tá fazendo muito barulho. Eu sou um desgraçado muito chato. Muito chato. Eu atrapalho todas as gravações do meu pai. Gato chato. Esse filme, ele é sobre uma família desequilibrada, ele é sobre uma família desestruturada. Tem um pai, né, que é o Graham, os seus filhos, e ele mora com o seu irmão. Numa fazenda distante, numa cidade interior dos Estados Unidos, mas bem distante de todo mundo de forma geral. E ele é um ex-padre. E a gente de cara já percebe que as pessoas ainda o tratam como padre. Acontece aquele negócio da plantação, ele chama a policial e a policial não para de chamar ele de padre. Ele fala, eu não sou mais padre. Ele vai numa farmácia, as pessoas chamam ele de padre, mas padre, a menina se confessa com ele. Ele fala, eu não sou mais padre. Então o filme ele já cria logo de cara uma dúvida. E o filme ele é motivado por dúvidas. Eu acho que um bom suspense ele faz isso. Um bom suspense, ele motiva a sua narrativa através de dúvidas que podem ou não serem respondidas. E esse filme faz isso o tempo todo. Visualmente, no roteiro, nas falas, nos personagens, na construção desses personagens, como você está vendo, a construção do Graham é em cima disso. Por que é que ele deixou de ser padre? Por que é que ele perdeu a fé dele? Cadê a esposa dele? Por que ele mora com o irmão? Por que ele é um pai solteiro? O que é que está acontecendo? O que é isso nas plantações? São alienígenas? O que eles querem dizer com isso? O que é que essas marcas significam? São alguma mensagem? É uma invasão? O que é que está acontecendo? E o filme vai construindo isso gradativamente, de forma maestral, e a gente vai ver aqui por que
que é genial esse filme, tá? E aí, além disso, como eu já falei, eu já dei todo o panorama, né? Tem a plantação da casa dele tem aquelas marcas, os filhos dele começam a ter comportamentos estranhos e se interessar muito pelos possíveis extraterrestres, e aos poucos uma invasão alienígena vai se estabelecendo ao aparecerem várias naves sobre grandes cidades no mundo todo, deixando muito claro que eles estão prestes a sofrer uma invasão. E o filme ele fala paralelamente sobre a vida pessoal desses personagens e sobre esta invasão alienígena. E aí, eu não sei nem por onde começar, cara, são tantas coisas. Eu acho que eu vou começar literalmente pelo começo. O primeiro plano do filme, eu falei sobre isso lá no vídeo do Parasita. Se você viu, você sabe do que eu tô falando. Mas lá no começo do filme, o primeiro plano, você vê o ponto de vista da janela do quarto do Graham. A gente vê esse espaço, né, meio familiar, usado pelas famílias americanas para fazer um churrasco, para fazer um piquenique no parque, né? Essas mesinhas típicas de bosques americanos, de parques americanos, me lembra muito o Zé Colmeia, né? E você vê que é um plano triste, né? Um plano com a luzinha do amanhecer bem fraquinha, com um azul bem de leve, bem fria, a tonalidade bem fria. E guarda isso aí que lá na frente, lá no último plano do filme, a gente vai voltar para isso, tá? Não esquece disso. E aí o filme ele vai apresentando os personagens, né? E aí ele deixa muito claro que ele se trata de um suspense. Quando ele escuta os gritos dos filhos, mas nós não vemos onde é que eles estão, e ele começa a correr atrás dos filhos. Ele já cria uma bomba relógio aí, que é um artifício de roteiro, para você já ficar ligado. Ó, tem alguma coisa acontecendo, esse personagem está correndo contra o tempo. E ele faz isso o tempo todo. Ele já começa nessa cena. Ele já usa esse artifício de roteiro para poder instigar a gente, público, nosso público do filme, que é para saber o que está acontecendo com os filhos dele, onde é que eles estão. E aí quando ele chega, a recompensa é uma outra dúvida, um outro mistério. O que é aquela marca na plantação dele? Ainda sobre a direção de fotografia e sobre o suspense, a cena em que a filha dele chama por ele à noite é muito boa, porque ela fala, tem um monstro em cima da casa. Eu vi um monstro, não consigo dormir, algo assim que ela fala. E aí ela acorda ele e ela o leva até o seu quarto, e o filme sempre pontua como ela tem um toque, né? Que ela pega uma água, ela vai beber, ela vê uma sujeira e fala, não, tem sujeira, não vou beber. E ela espalha vários copos de água pela casa. Mais uma coisa aí pra gente falar depois, tá? Pra vocês vão ver, quando eu conectar com o final do filme, como é uma obra-prima, cara, de roteiro. Esse filme é uma puta de uma aula de roteiro, de pista e recompensa, que é esse recurso de roteiro em que você apresenta um elemento no começo da narrativa ou em um ponto da narrativa, e num ponto mais tardar, um ponto mais na frente da narrativa, ele te recompensa com isso, mostrando que aquilo tem uma função narrativa, tá? Eu não sei se vocês lembram, mas aqui no nosso podcast de roteiro, eu falei sobre a estrutura dos 3 atos, e eu falei o que o Aaron Sorkin fala sobre isso. Ele fala que no terceiro ato o personagem ele se livra com uma corda mágica que foi apresentada lá no primeiro ato. Se não tivesse sido apresentada no primeiro ato, isso constitui um furo de roteiro, por exemplo, tá? Mas vamos lá. E aí ela chama por ele à noite. O filme ressalta mais uma vez a questão dos copos, e quando o Graham olha pela janela, ele vê o ET, ele vê a criatura, mas ele não vê 100%. Ele vê o ET completamente enegrecido pelas sombras. E além disso, como está de noite, no cinema eles geralmente usam a cor azul para simbolizar a noite, é um take triste, é um take tenebroso, né? Era para ser triste, mas ele acaba sendo tenebroso, ameaçador, amedrontador por conta da presença desse ser, mas também por conta da iluminação azulada. A iluminação fraca, é um plano com muitas sombras e é um plano com tons azulados. Mais uma vez, psicologia das cores. É importante que você entenda o significado das cores num filme, tá? E aí, logo antes disso, na verdade, já falando sobre outra camada do cinema, a gente está muito focado aqui na fotografia. Antes dessa cena, a mixagem e edição de som são excepcionais, mas já eu falo delas. Sobre a fotografia, repara que o take é completamente enegrecido, completamente dominado pelas sombras, com o único intuito de não revelar aquela criatura por completo. E esse é um recurso de cinema muito bom para se gerar suspense. O vilão, a ameaça, ela não é revelada de uma vez. Você a revela um pedacinho, você revela ela distante, ela escura, só um pedaço da mão dela e tal, e você não a vê por completo. E o Shyamalan faz isso muito bem, visto que aqui ele apresenta a criatura distante, a gente vê ela de corpo inteiro quase, mas ela está distante, ela está enegrecida, ela está totalmente dominada por sombras, ela está totalmente dominada por uma iluminação azulada. E logo depois não, durante o filme a gente vê o pé da criatura, depois a gente vê a mão da criatura, até que no final, finalmente, a gente vê
a criatura por completo. E o filme ele vai fazendo gradativamente, ele não revela de uma vez. Para mim, isso constitui a mise-en-scène. O que está na tela? O que é que está no espaço geográfico do filme? Você vê pedacinhos da criatura. E aí ele vai gradativamente mostrando um pedaço a mais, e aí no final ele revela ela por completo. Ele está criando expectativa, ele está gerando uma antecipação visual, usando os elementos da cena para poder te prender, para poder segurar a sua atenção e aumentar ainda mais o suspense, tá? Vamos lá, sobre a questão da mixagem de som, esse detalhe não foi eu que percebi, tá? Eu sou muito fã de um cara chamado Chris Stuckman e ele fez uma análise dos sinais, onde ele falou muitas coisas que eu já havia percebido. Então assim, as coisas que tem muita coisa que eu vou falar aqui que tem a ver com ele lá, antes que me acusem de plágio. Eu vou acreditá-lo por todas as coisas que ele me fez perceber. Agora, tem muitas coisas lá que eu já tinha percebido e ele só comprovou que realmente eu não tô ficando doido. Aqueles elementos realmente estão no filme. Então, aviso dado, esse elemento que ele fala é a mixagem de som e a edição de som na cena em que, no momento, no plano que antecede essa cena da Bo, né, que é a filha do Graham, pedindo pra ele ficar com ela porque tem um monstro na casa, né? Essa cena, esse plano, na verdade, é um plano básico, assim, ele mostra a plantação, especificamente, do ponto de vista da casa. A câmera tá dentro da casa, a gente vê, tipo, a varandinha da casa ali de baixo, e nós vemos a plantação, e aí você tá escutando um grilo. O grilo tá lá piando de normal, ó, grilando, não sei como é que fala. Ele tá fazendo o barulhinho dele lá. Ele faz cri-cri, cri-cri, cri-cri. E aí, de repente, no meio do cri-cri, tipo assim, ele não faz cri-cri, 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 e para não. Ele tá aqui no meio do cri-cri, é cri-cri, e ele para. Se você reparar bem, eu vou tocar o som aí rapidamente, só pra você ouvir também rapidamente, pra não ter strike aqui no canal, tá? O que é que isso significa? Isso é momentos antes do ET aparecer em cima da casa. Então, o Shyamalan, ele usa o desenho de som, ele usa a camada da direção de som para poder já ainda mais colocar mais um elemento de antecipação do que tá por vir. Ele tá gerando a expectativa ainda mais, ele tá te prendendo ainda mais, mesmo que você nem perceba. Isso que eu acho legal das camadas do cinema. Você, às vezes, nem percebe o que é que você tá absorvendo, o que é que o filme tá te jogando, como o filme tá te dominando, e você está dominado. O filme tá fazendo todo o trabalhinho dele lá bem direitinho, te dominando, fazendo com que cada uma das suas emoções tenha determinadas reações nos momentos em que ele quer, e você não percebe. Por isso que eu gostei tanto do Parasita, e é por isso que eu gosto tanto dos Sinais. Os Sinais, eu só fui perceber essas coisas, gente, depois de várias vezes revendo o filme. E aí eu fui me tocando do que é que estava acontecendo, porque na época eu não tinha esse domínio, eu tinha 12, 13 anos quando eu comecei a rever esse filme. Então, como eu não dominava as camadas do cinema, eu não sabia, eu tava tateando no escuro. E aí hoje eu consigo apontar exatamente o que é que tá acontecendo. Lá no Parasita, é um filme que também, ele dominou tanto as minhas emoções, ele dominou tanto as minhas reações, que, como eu falei lá no podcast, eu tive que parar para pensar sobre o filme, eu revi o filme, porque ele me dominou por completo. Um cara que dá aula de análise e teoria de cinema foi dominado por completo por conta de um filme. Em plena época em que eu estou divulgando os meus cursos online de como fazer isso. Então, assim, foi foda. Parasita foi uma experiência foda. Mas voltando aqui para os sinais, tá? Tá vendo como o cara ele tem um domínio total e ele tem um único objetivo o tempo todo. Todas as camadas do cinema estão lá com um único intuito: gerar suspense, criar expectativa, antecipar. É o tempo todo, o cara não para. Tá? Vamos lá para um próximo ponto aqui do filme. Já pulando para uma cena final, né, na cena do ataque do porão, é mais um elemento, é mais um exemplo muito bom de como o Shyamalan, ele não revela, e ele faz questão de não revelar. E é só rapidamente. Quando ele revela, é muito rápido, né? Esse plano do monstro, do ET, quando ele tá em cima da casa, dura pouquíssimos segundos, dura 2 segundos, no máximo 3, se duvidar. No máximo, estourando 3 segundos. E é só assim, pam. E a trilha sonora faz isso, a trilha musical, desculpa, ela faz tan. Não é nem aquele susto, aquele jumpscare. Ele não usa esse efeito sonoro, ele usa a trilha musical, é uma nota musical. E que eu acho isso muito bacana. Mas voltando à cena do porão, ele constrói muito bem porque, primeiro, ele coloca os personagens num ambiente completamente escuro, onde eles acreditam que eles estejam a salvo, porque o porão, teoricamente, não tem nenhum acesso externo da casa ao porão. Alguns porões têm... Porões? Não sei. Alguns subsolos das casas possuem essas entradas externas, né? Que te dá, tipo, tem uma escadinha, tem uma porta que dá pra fora. Não é o caso deles
ou não lembro agora, enfim. Mas você acha que eles estão a salvo. E aí, de repente, eles começam a sentir uma corrente de ar, e aí o Shyamalan ele vai guiando o seu olhar com a iluminação, quando o Graham e o Joaquin Phoenix, que eu não vou lembrar o nome dele, é o Meryl, o nome do personagem dele. Eles vão chegando num ponto, e aí quando eles chegam nesse ponto, tá o filho dele lá, o filho do Graham, e ele fala, o que foi? E aí você não repara, mas tem uma mão do lado dele, a mão vai e pega no rosto dele e segura ele. E aí o que é que o Shyamalan faz? Ao invés de mostrar eles lá brigando com o ET e se batendo, ele corta pra lanterna caindo no chão. E aí você não vê mais nada, você só escuta tudo e vê a goddamn lanterna no chão iluminando a parada. É incrível, cara. É incrível essa escolha dele, porque 99% dos diretores escolheriam mostrar a cena e aumentar ainda mais a tensão através de uma cena de embate, em que os personagens estão embatendo direto, tendo um embate direto com os antagonistas, que no caso são os alienígenas. Mas o Shyamalan não, ele vai pelo caminho contrário. Ele não mostra, ele mostra a lanterna que caiu no chão, porque ele prefere não mostrar. E ele faz isso porque ele tá segurando esse embate pro final. O embate acontece logo depois, quando eles saem, acham que tá tudo bem, e aí o ET aparece lá e joga o veneno no filho do Graham. Então, como ele tá guardando essa cena para ser o ápice, ele não vai quebrar o clima. Ele ainda tá criando o clima, ele tá quase lá, ele tá quase no ápice. O ápice é essa cena de embate com o ET. Então ele não vai colocar uma outra cena de embate com o ET antes. Ele precisa segurar isso, você ainda antecipar ainda mais a chegada desses ETs e ele te desprepara. Porque eles acham, ele dá a entender que tá tudo bem, a menininha fala que viu na televisão que as pessoas estão dançando, que parece que eles venceram a guerra contra os alienígenas, e aí de repente, o ET tá lá na sala segurando o menino. Cara, isso é sensacional, porque você não tá esperando. Ele primeiro te cria uma antecipação enorme, e aí ele fala, não vai ter nada não, relaxa, passou. Mas tem, e essa é a reviravolta do roteiro. Tu tá vendo como esse roteiro é muito cuidadoso, cara. Esse filme é um primor de direção, de todas as camadas. Eu não tenho o que falar, cara. Esse filme é sensacional. Meu Deus, eu já tô há 20 minutos falando de sinais, eu não tô acreditando. Vamos lá, que ainda tem muita coisa pra gente falar. E aí, pra gente falar agora um pouquinho sobre o personagem do Meryl, né, que é o interpretado pelo Joaquin Phoenix. Ele é um personagem que eu gosto muito, acho ele muito divertido. E o filme, ele pega muito na questão das possibilidades, né? Das coincidências, na verdade, desculpa. Ele tá falando sobre coincidências. E o Meryl, ele é um cara que, ele no passado, ele era muito conhecido por rebater, por ter uma força muito grande. E ele sempre, nos jogos de beisebol, ele rebatia. Que às vezes, eu não entendo muito de beisebol, mas às vezes você não tem que bater na bola, você tem que deixar ela passar e o cara que tá atrás segura. Eu não sei como é que funcionam as regras. Eu sempre quis entender, porque eu acho um jogo muito legal de ver, mas eu nunca entendi. E aí ele sempre rebatia. E a galera dizia que a rebatida dele era muito forte e ele jogava a bola pra longe. Ele é conhecido na cidade por conta disso. Ele tem na parede da casa dele um taco de beisebol, que é o taco do jogo que ele fez esse recorde e tal. Ele vai na cidade, a galera reconhece ele e tudo. Então o roteiro ele sabe muito bem criar essa autoridade do personagem, digamos assim. Ele desenvolve bem esse personagem. Como é que ele faz isso? Ele faz isso colocando na boca de outras pessoas que conhecem ele, falando, cara, olha que cara incrível. Tipo, o cara encontra com ele, a primeira coisa que a pessoa fala é, olha, você é incrível porque você fez isso, essa é a sua grande habilidade e tal. Não é ele que fala, porque eu fiz isso e tal, ou alguém próximo fala. Eu acho que é a circunstância. Geralmente, roteiros, quando eles fazem isso de colocar um personagem falando uma coisa que se ele mostrasse seria muito melhor, eles falham. Mas eu acho que dependendo da circunstância, dependendo da situação, dá pra ser bem feito. Eu acho que nesse caso dos sinais é muito bem feito, porque como eu falei, não é ele que tá falando, não é uma pessoa próxima que tá falando, é uma pessoa, um personagem aleatório que ele encontra na rua e fala isso. É a delegada que tem uma influência no filme muito grande, tem uma importância narrativa muito grande, que fala isso. Ele tem... É tão importante isso que ele tem o taco na sala dele como um troféu. O troféu dele é o taco. Então, é emblemático isso. Na maior parte do tempo são pessoas falando, mas o fato do taco estar lá também influencia bastante. Mise-en-scène, direção de arte, tá? Mas, eu falei sobre isso e também tem a questão de que no final do filme a gente descobre que o menininho, o filho do Graham, ele não morreu, ele não aspirou o veneno do cara por conta da asma dele, né?
E ele passa o filme todo com aquela bombinha, e eu, cara, pra que esse menino tem asma? Tipo assim, qual é o sentido narrativo dessa criança ter asma? E aí no final tem esse sentido, se ele não tivesse asma, ele teria aspirado o veneno e muito provavelmente teria morrido. Além disso, há a questão da morte da esposa do Graham, a mãe dos meninos, né? O filme, como eu falei, ele gera suspense o tempo todo, inclusive nisso. Ele revela aos poucos como é que foi a morte dela. Não é de uma vez, não é um flashback. Tipo, do nada um flashback aqui contando. Não, ele faz um trechinho do flashback. Tipo assim, ele chegando no local do crime. Aí corta ele acordando. Aí ele dorme de novo. Aí um outro flashback é esse trechinho, mais um outro momento da delegada falando, da policial lá, falando um pouco sobre a situação. E aí ele acorda. E aí só depois em que ele fala sobre ele não acreditar em milagres, detalhe, logo depois que ele fala que ele não acredita em milagres, que o filme vai lá e mostra a cena por completo. E aí você entende que a situação foi muito grave. Você entende que ela tava... O personagem interpretado pelo próprio diretor, pelo Shyamalan, ele é um veterinário. Tem um detalhe muito legal pra gente falar sobre isso. Ele era um veterinário e aí ele tava bêbado e aí ele foi e a imprensou contra uma árvore, enquanto ela estava fazendo uma caminhada noturna. Uma cidade do interior, gente. Coisas que você jamais imaginaria que pudesse acontecer. E aí ela tá lá delirando. O que mantém ela viva, o que a mantém viva é essa conexão, o caminhão que tá mantendo ela viva. Então é uma situação muito delicada e sem volta. Se tirar o caminhão, ela vai falecer. E é uma cena emocionalmente muito pesada, justamente por isso. É o último momento dele com ela. E é o único momento dele com ela no filme. Então isso é muito pesado. Ele não mostra flashbacks deles com a família feliz e tal. Coisa que 99% dos diretores fariam, não. A única cena da mãe no filme, da ex-mulher dele, é essa cena em que é a despedida. É a despedida e é um momento muito pesado, porque ele tem que se despedir dela ali. Aqueles ali são os últimos momentos. Aqueles ali são os últimos momentos dela com ele. E depois disso não vai ter mais nada, sabe? Ele tava vivendo a vida dele normal. Acho que ele tava voltando da igreja. Ele tava todo vestido de padre, né? E aí ela fala... Eu vou até ler aqui, porque eu não sei decorar de 100%. Tô com medo de errar. Mas o que é que ela fala? Ela fala assim... Diga a Morgan que jogue. Está tudo bem em ser boba. Porque é coisa de criança, né? E engraçado, o Morgan, agora que eu lembrei o nome do personagem, que é o filho, né? Ele quer ser muito adulto, ele quer ser muito maduro. Ela fala... Deixa ele brincar. Não tem importância ser coisas bobas, né? Ela diz assim... Diga a Bo para ouvir o seu irmão, que ele sempre irá cuidar dela. E aí ela fala o seguinte... Diga a Graham para ele ver. E diga a Meryl para rebater. E aí eu vou falar pra vocês o que é que eu acho que o Sinais é. Eu acho que o Sinais ele não é um filme de suspense. Então eu vou falar agora o que é que eu acho que o filme realmente é. Pra mim, Sinais é um filme cristão. Nada a ver, né? Eu sou bem antirreligioso e tal, mas eu adoro esse filme. E pra mim ele é um filme cristão. E agora eu vou pontuar por quê. O filme fala nessa cena em que o Meryl e o Graham estão conversando à noite com as crianças dormindo nos colos e eles vendo televisão. Eles começam a conversar sobre milagres, né? E aí o Graham fala que não existem milagres, somente coincidências. Que ele acha que o que ela disse pra ele são palavras soltas, são palavras em que a mente dela estava delirando e ela falou qualquer coisa. Mas aí, no final do filme, no clímax... No ápice do filme, no ápice do roteiro, no ápice da estrutura narrativa, no ápice da história, no ápice, ele tem uma epifania quando ele vê o ET. E aí o que é que ele vê? Ele vê o taco pendurado na parede. E ele fala, Meryl, rebata, que é exatamente o que a mulher dele diz pra ele. E a filha dele, com aquele toque dela de não gostar de beber água suja, ela espalhou... que pra ela a água estava suja, ela espalhou vários copos pela casa com água. E a água é o ponto fraco dos ETs. Não é muita coincidência ela ter espalhado pela casa toda todos aqueles copinhos com água e a água ser justamente o ponto fraco dos ETs? Não é muita coincidência o Meryl ter pendurado o taco de beisebol na sala justamente onde o ET estaria? Não é muita coincidência o Morgan, que é o filho, ter asma e ser através da respiração que os ETs disparam o seu veneno para matar os humanos? Não é muita coincidência, não? E é nessa cena em que a gente tem esse plano com uma lente olho de peixe, né? Que é essa lente que distorce bastante as bordas, em que o Graham tem uma epifania. É uma cena de epifania, em que ele percebe
todos os pontos se conectando. E ele percebendo que aquilo ali é um sinal. Por isso que o filme se chama Sinais. Não são sinais... Eu fico todo arrepiado. Não são sinais na plantação. Não são sinais dos ETs. São sinais divinos, de Deus, para ele. E por que eu gosto tanto de um filme religioso dessa forma, claramente cristão dessa forma, sendo que eu sou antirreligioso, né? Eu acho que porque o filme é muito bem construído, cara. O filme é muito bem construído. E eu gosto de assuntos relacionados à fé. A crença, não necessariamente divina, religiosa, mas crer que as coisas vão dar certo. Eu sou um cara otimista, né? Então eu gosto dessas coisas otimistas pra cima, pra frente. E eu acho esse filme, ele passa o filme todo melancólico. Mas ele, no final, ele é pra frente. Ele tem essa ideia positiva. Ele tem essa ideia de que vai dar tudo certo. E eu acho isso muito legal. Então, pra mim, é um filme muito bem construído. É um filme que utiliza todas as camadas do cinema. E ainda não acabou. Tem mais coisa. Pera aí que tem mais coisa pra falar desse filme. Agora que a gente tá aqui falando por aproximadamente 30 minutos, tem mais uma coisinha pra gente falar sobre o filme. Logo depois dessa cena, o Graham, na fala dele, ele deixa muito claro isso. Ele deixa muito claro essa questão de que agora ele voltou a acreditar em Deus. Que pra ele, isso é um milagre. Pra ele, isso é um sinal. Porque é coincidência demais pra ele ser verdade. Pra ele é um milagre. E ele fala, era por isso que ele tinha asma. Ou seja, ele nasceu com asma por uma razão, que foi pra sobreviver àquele momento. Então, nada é à toa. Pra ele, agora todas as peças estão se encaixando. Aí eu fico arrepiado agora, meu Deus. Porque quando o Morgan, ele acorda... Todo mundo pensa que ele morreu, né? Quando o Morgan acorda, ele fala somente uma coisa. Papai, alguém me salvou? E isso é muito emblemático por dois motivos. O primeiro é porque ele tá falando diretamente de Deus. Alguém me salvou? E além disso, ele passa o filme todo chamando o Graham de Graham. Ele não chama o pai dele de pai, ele chama ele pelo nome. Porque ele tem ódio do pai. Então, a hora que ele fala, ele fala pro Meryl que não queria que ele queria que o Meryl fosse o pai dele, não o pai dele, que é o pai dele. E o Meryl fala, jamais fale isso outra vez. E essa cena é quando ele chama o pai de pai. É muito emblemático, é muito simbólico, é muito pontual, cara. O Shyamalan sabe exatamente o que ele tá fazendo, bicho. É foda, o cara é foda. E aí agora vamos para alguns pontos, eu já fechei a ideia principal, alguns pontos, algumas pontas soltas que algumas pessoas falam no filme. Um detalhe interessante é que logo após essa cena toda, o plano seguinte do filme é o mesmo plano do começo do filme, que abre o filme, mas agora a família está reunida. Estão todos ali, todos abraçados, as cores são quentes, o horário é outro, é final de tarde, um horário quente, cores quentes, essa sensação de calor, geralmente simbolizam coisas boas, alegria, bem-estar, o que se contrapõe completamente ao primeiro plano do filme, que é o oposto. Não tem ninguém, cor fria, triste, solidão, é o oposto disso. Então o filme começa na melancolia e termina na alegria. Termina com todos esses problemas familiares resolvidos. Termina com a família unida. E agora uns pontos bacanas. Um outro ponto mencionado lá pelo Chris Stuckman é que eles só conseguem estabelecer comunicação com os alienígenas, né, quando a família está unida. E é legal isso, porque eles só conseguem estabelecer comunicação quando eles estão juntos, quando eles se unem. E isso acontece em dois momentos, que é quando o Morgan ele tá procurando sinal, né, no carro e tal, e aí ele sobe no carro, mas eles não estão conseguindo pegar 100% da transmissão dos ETs, mas eles só conseguem quando todos da família estão juntos. E aí o Shyamalan faz esse plano conjunto, com todo mundo segurando um no outro, para que eles possam chegar no objetivo. E ele mostra, mais uma vez, essa questão da união da família. A família tem que se unir para poder prosperar, para poder se dar bem, né? Para poder dar tudo certo. E o outro momento é na cena do jantar, que tem uma atuação escabrosa do Mel Gibson. O cara é incrível, eu adoro o Mel Gibson como ator. Tem um negócio aí que ele foi antissemita, né, e tudo, mas eu não entendo muito do que aconteceu. Porém, eu acho injusto a carreira dele ter se acabado, porque o cara é um atorzaço. E essa cena que ele tá comendo e ele começa a usar o garfo de forma violenta, assim, pegar uma coisa do prato de um e do outro. E aí termina com ele chorando e a família toda chorando. E é engraçado ter um alívio cômico, que é ele puxando o Meryl pra junto. Porque o Meryl sempre é desligadão, né? E aí quando eles estão juntos, o bichinho toca de novo lá, a maquininha toca de novo. E eles estabelecem comunicação, mais uma vez, somente quando a família tá junta.
Um detalhe muito legal lá que Chris Stuckman pontuou. Uma outra coisa que ele pontua lá no vídeo, e essa foi a última coisa que ele pontuou que me fez abrir os olhos, é a questão de que muita gente reclama que o filme tem um furo de roteiro enorme, né? Os alienígenas, eles vieram para a Terra, que é justamente um planeta completamente coberto de água. A água é o principal... como é que eu diz? O ponto fraco deles, né? É o principal ponto fraco deles. E aí muita gente fala, qual o sentido disso? Como é que eles vão invadir um planeta em que 99% da Terra, não sei se é 99%, em que a maior parte da superfície desse planeta é um veneno para eles? Eu não sei se vocês repararam, mas o filme, ele se passa durante 3 dias. O primeiro dia, que são os primeiros sinais dos ETs. O segundo dia, que é a invasão. E o terceiro dia, que é quando eles vão embora. Ou seja, eles vieram pra cá, deu merda, e eles foram embora. Simples assim. É muito claro isso, sabe? Muita gente não percebeu, eu acho isso. E aí um detalhe que eu percebi que conecta com isso e justifica isso é o próprio roteiro do filme. Os personagens falam isso lá no meio do filme pra justificar todos os acontecimentos que acontecem no começo, no meio e no fim. Quando o Meryl, ele tá lá naquele negócio, naquele posto lá do exército, um cara lá do exército fala sobre técnicas de invasão. E ele fala que existem 3 passos. Então, eu tô regravando isso aqui, eu tô gravando depois, porque o que eu falei nessa parte eu errei, eu não falei exatamente a verdade. Eu falei uma coisa que eu achei que era, mas eu fui rever o filme agora e tava errado. Ele fala, na verdade, o militar lá, ele fala sobre a tática de invasão, né? Então, disso aí eu falei a verdade, só que a tática eu falei errada. A tática é, eles mandam um grupo pequeno para fazer reconhecimento, para checar se a área está limpa, se está tudo perfeito para a invasão acontecer e preparar o terreno para todo o restante que vai vir invadir e finalizar a situação. Então é basicamente isso que o militar fala, e eu falei errado, peço desculpas, e está aí corrigido. Isso aqui é uma retratação aí antes da publicação, então eu estou mais adiantado que os concorrentes. O filme fala, literalmente, ele fala isso no filme. E muita gente parece que nem percebeu. Opa, não, é furo de roteiro, é furo de roteiro. Tem filmes que, não sei se vocês já repararam, tem muitos, mas muitos filmes que são ótimos, que as pessoas olham com um olhar ruim, assim, que se dissemina, que sai um copiando a opinião do outro, e eles ignoram esse filme, e o filme é excelente, eles estão fazendo uma puta injustiça com o filme. Tem outros filmes que fazem isso, como o Speed Racer também, o melhor exemplo é o Speed Racer, inclusive merecia um podcast aqui, inclusive, eu vou jogar lá no Telegram, no grupo do Telegram, a ideia do Speed Racer, vamos ver se a galera vota. E é isso, tem vários filmes que isso acontece, e Sinais é um excelente exemplo também. Eu acho que junto com o Speed Racer são os melhores exemplos de filmes injustiçados. Então é isso, tá vendo? O filme ele justifica isso. E um outro ponto agora que eu lembrei também, que o Chris Stuckman falou, é um detalhe muito bacana. Lá no começo do filme, eles têm cachorros, né? Eles têm 2 pastores alemães. Alemães. Mais uma vez, meu Deus, não sei. As crianças falam, a gente vai ligar pro veterinário. E aí ele fala, não ligue pro veterinário, ligue pra Dr. Tal. E eles falam, mas Dr. Tal não é veterinário. E ele fala, ele dá de ombros assim, tipo, não importa. E aí você fica, por que ele não quer ligar pro veterinário? E aí quando ele vai lá pra casa do cara que matou sem querer, né, o homicídio doloso, eu acho, né, ou é culposo, não lembro agora, não lembro. Mata outra sem intenção, quando a culpa é inconsciente, certo? Homicídio culposo, é isso mesmo. Quando ele vai visitar o cara que matou a esposa dele de uma forma culposa, ou seja, que ele não teve culpa conscientemente, você vê lá na plaquinha do Correios do cara a profissão dele. Ele é um veterinário. E você vê que durante o filme ele ignora, ele evita esse personagem. Quando eles estão na cidade, ele passa, né? E tá todo mundo prestes a comer, e aí só o Graham pega a pizza e começa a comer, e remete muito à cena lá do final da família jantando, né? Isso. Mas ele começa a comer lá sozinho e tal, e todo mundo fica perplexo sem entender quem é aquele cara, o que aquele cara fez. E depois a gente vê lá no flashback que foi ele que matou a esposa dele sem querer, ele tava bêbado e acabou empurrando ela, atropelando ela contra a árvore, enfim. É muito legal esse detalhe. Lá no comecinho do filme, ele não quer chamar o veterinário da cidade, porque o veterinário da cidade é o cara que matou a esposa dele, e ele não quer conexão alguma com esse cara. Tá vendo, bicho? Esse roteiro é um primor, é uma aula de pista e recompensa. Tudo que o Shyamalan faz nesse maldito filme é pista e recompensa. Visual, sonora, de roteiro. Tá vendo como ele usa as camadas do cinema de forma sensacional? Agora, um detalhe que me incomoda no filme é a direção de arte em relação àqueles buracos que os ETs fazem nas paredes.
Até hoje, eu não tenho a menor ideia de por que diabos os ETs fariam aquilo. Na cabeça do Shyamalan pode ter alguma explicação. Mas eu lembro que na época, quando eu era criança, eu olhei e pensei, pô, eles entraram por esses buracos, como é que eles passaram e tal? Pra vocês terem noção de como é estranho, assim. Pra uma criança, eu interpretei de uma forma ainda mais bizarra, né? Mas é estranho, tipo, por que eles fizeram esses buraquinhos aí de estrelinhas, de planetas? Por que eles fizeram isso, sabe? Não tem uma justificativa muito clara pra mim, não. Eu acho que eu falei tudo do filme que eu tinha anotado aqui. Eu tinha prometido em agosto esse vídeo no canal, agora que eu consegui produzir, mas eu acho que eu produzi da melhor forma possível, da forma mais didática, da forma mais clara. Eu produzi da forma que atinge todo mundo, né? Você pode ouvir esse vídeo, você pode ver esse vídeo, você pode ter aí uma imersão total, porque é um vídeo muito longo e não um explicado, analisado padrão do canal, que tem 10, 15 minutos e é muito rápido. Muita gente às vezes até fala que eu falo rápido demais lá. Não é só lá que eu falo rápido demais, hein? Mas é isso, nós já estamos aqui falando, ó, por aproximadamente 40 minutos. E é isso, gente, eu espero que vocês tenham gostado. Sinais é um dos meus filmes favoritos. Está agora explicado por quê. Eu acho que é um filme injustiçado, eu acho que é um filmaço, é uma aula de cinema. E ainda mais se você consegue perceber todos esses elementos, quando você consegue perceber todas essas mínimas coisinhas que o filme fez, que o Shyamalan fez, cara, isso aí me dá um calorzinho no peito. Eu fico empolgado, eu fico feliz. E é isso que me estimula a fazer filmes. Eu acho que Sinais, assim como o Chris Stuckman disse, foi uma grande influência pra ele, foi uma grande influência pra mim. Eu acho que é por isso que eu gosto tanto do Chris Stuckman. Eu me relaciono muito com ele. Eu vejo coisas que ele faz, que eu também faço. Ele tem quadros de filmes pela casa, eu tenho um quadro de filmes pela minha casa. Ele adora vários filmes que eu adoro também. E, enfim, eu acho que nós seríamos bons amigos. Eu acho, ou não sei. Mas é isso, se você tiver gostado desse podcast, gente, por gentileza, curte esse podcast e manda pro amigo seu que sempre falou mal dos Sinais. Ou manda pra aquele amigo seu que sempre encheu o teu saco falando bem de Sinais e você nunca deu ouvido pra ele. E ele vai falar, caraca, finalmente, alguém que me entende e tal. Eu falo isso porque aconteceu isso no vídeo do Speed Racer, que eu lancei há muitos anos atrás, em que várias pessoas comentaram, cara, muito obrigado por finalmente me compreender, porque eu sempre amei esse filme e eu não podia falar que gostava, porque as pessoas tinham um preconceito gigante e achavam que eu tava falando besteira. E é foda isso, cara. Eu acho que a comunidade cinéfila tá um pouco problemática por conta disso. A galera tá tendo umas ideias muito equivocadas sobre cinema. Os próprios cinéfilos, né, eles estão desinstituindo filmes que antigamente eles consideravam clássicos, agora não. Se você fala que gosta de Clube da Luta, você é modinha. Se você fala que gosta de Tarantino, modinha. Cara, eu acho que o maior alvo é Donnie Darko, que é um filme excelente, que eu até hoje gosto muito. E eles quase me convenceram. Tinha uma época que eu olhava assim, Donnie Darko... Peraí, porra, Donnie Darko é um filmaço, tá ligado? Eu não vou fazer isso que eles estão falando. Eu não vou deixar eles dominarem. Então tomem cuidado, avaliem os filmes por vocês mesmos, não se deixem levar por opiniões em massa, por opiniões da própria comunidade cinéfila. Tem muitos filmes... Por exemplo, o Nicholas Winding Refn é um diretor que eu gosto demais, que a comunidade cinéfila cai de pau em cima. E eu tô aqui vendo todos os filmes do cara, todos os trabalhos dele e falando, caralho, eu não vejo problemas, eu só vejo coisas boas, eu só vejo filmaços, só vejo acertos. Claro, tem uns vacilos, claro. Vocês estão entendendo o que eu tô querendo falar. De uma forma geral, pra mim, todos os filmes dele são ótimos. Principalmente os dois que são mais criticados, Demônio de Neon e Only God Forgives. Não entendo por que as dois filmaços. Inclusive, os dois têm análise aqui no canal, tá? No formato clássico. Mas é isso, curtam esse vídeo, curtam essa análise, por gentileza. Comenta aqui embaixo o que é que vocês estão achando. Se vocês perceberam alguma coisa que eu não percebi, se eu esqueci de mencionar alguma coisa importante, com certeza eu devo ter esquecido, com certeza eu devo ter passado alguma coisa. Claro, já acabei de lembrar, a trilha musical do James Newton Howard. Meu Deus. Parará, parará, parará. É bom demais, cara. Que filmaço. Porra, acho que eu vou rever o filme agora. Acabei de terminar de gravar o podcast, vou rever o filme. Mentira, eu tenho que dormir. Mas... eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que tenha sido uma experiência proveitosa mais esse podcast. Se você não é inscrito no canal, se inscreve no canal. Me segue lá no Instagram, gente. Vocês não me seguem no Instagram. Eu tenho aqui 55 mil pessoas quase. No Instagram eu só tenho 3 mil e pouco. Então me segue lá no Instagram, o link tá aqui embaixo, é @bruno.video, se inscreve lá, um fortíssimo abraço, muito obrigado por você que ficou até o final, muito obrigado por você que sempre acompanha meu canal, muito obrigado por você que sempre apoiou, desde o começo ou em tempos recentes, muito obrigado de verdade, vocês são incríveis, certo? Muito obrigado mais uma vez, um forte abraço e vida longa ao cinema.